Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro dos Salmos, estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro de Elbelen César, Um Ano com Salmos. Nós vamos pensar um pouco hoje nos Salmos número 50. Vamos ler alguns versículos deste Salmo. A palavra de Deus que diz o seguinte: Salmos 50, a partir do verso 16, a palavra de Deus ela diz o seguinte: Mas ao ímpio Deus diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e com os adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Você pensa que eu sou como você? Deus é diferente. Esse texto que nós lemos, Deus está falando com aquele que pratica a iniquidade, aquele que trata os seus erros com naturalidade. Ele fala: que direito você tem de recitar as minhas palavras? Que direito você tem se você odeia a minha disciplina? Se você dá as costas para as minhas palavras? Deus está dizendo para você, está dizendo para mim, que nós temos que ser diferentes dessas pessoas. Deus quer que você não se misture com essas pessoas, porque senão Ele vai dizer para você o que disse a essas pessoas: que direito você tem de chegar diante da minha presença? Se você não quer ter uma mudança de vida, se você quer viver na vida errada, que direito você tem de chegar diante de Deus se você não quer ter uma mudança de vida? O homem, ele é diferente de Deus. Deus fala: eu não sou como você. E exatamente pelo fato do homem não ser igual a Deus, o homem começa a criar vários deuses para justificar as suas vontades. O homem, ele começa a criar um monte de coisinhas para fazer esses seus deuses. A sua imagem, a sua própria semelhança, o homem começa a fazer isso. E aí quando a gente começa a pensar no panteão grego, por exemplo, aí lá tem um monte de deuses feitos de acordo com a vontade humana para a satisfação das suas próprias deleites, para que ele se identifique com esses deuses e amenize a sua culpa. Afrodite, por exemplo, lá no panteão grego, ela é a mesma Vênus do panteão romano. Embora casada com Hefesto, né, que também pode ser Vulcano no panteão romano, ela teve muitos casos de amor, especialmente com Ares, que era o deus da guerra. Não é diferente dos homens, que embora tenha um relacionamento com alguma pessoa, se envolvem em outros amores. Um outro exemplo é Artemis ou Diana, a deusa da caça, que transformou o caçador Atom num cervo, porque ele acidentalmente a viu banhando-se no rio, e ela transformou ele num cervo que depois os seus próprios cães o devoraram. Esses deuses criados pelos homens não são diferentes dos próprios, porque se identificam com eles. Hera ou Juno, por exemplo, que era a deusa do casamento e do parto, que morria de raiva das escapadas amorosas do seu amor, do seu Zeus, ou Júpiter, que também era chamado no panteão romano, que era o maior dos deuses desses panteões.
Até o Deus maior criado pelo homem tem as mesmas falhas que ele. Mas o Eterno, Criador dos céus e da terra, ele diz no verso 20, que nós lemos do Salmo 50, eu não sou como vocês. Deus é diferente. Deus não é como você. Deus não é como eu sou. Mas Deus, ele é amabilíssimo, ele é justíssimo, mas também é terribilíssimo. Ele diz, olha, eu vou te acusar de tudo isso que você tem feito. Eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Cuidado com a sua vida. Como você está vivendo? Deus não é como você, que passa a mão na cabeça. Mas Deus é amor. Ele é justo. E Ele quer amar você. E lá no versículo 23, ele fala assim, quem me oferece sacrifício e a sua gratidão, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele vai mostrar a salvação se você andar nos caminhos dele. Mas caso contrário, não esqueçam que eu os despedaçarei. Versículo 22 diz, considerem isso, vocês que se esqueçam de Deus. Caso contrário, os despedaçarei. Deus quer cuidar de você. Não seja como esses homens narrados aqui, que adoram andar com as prostitutas, com o adultério, com os ladrões, com os que formulam fraude, com os que falam mal contra os seus próprios da sua casa, os que caluniam os próprios irmãos da mesma mãe, ou da mesma família, da mesma parentela que ele está dizendo. Cuidado. Deus quer que você mude de vida. Deus tem o melhor para você. Deus não é como você. Deus é eterno, é amor, é perdão, mas também é justiça. Mude a sua maneira de viver. Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você mais uma vez. Querido Deus, Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloco diante da Tua presença a vida dessas pessoas que talvez, ó Deus, estão vivendo como estes narrados aqui no Salmo 50, que se unem, ó Deus, àqueles que praticam o mal, aqueles, ó Deus, que falam mal, aqueles que defraudam alguém, aqueles, ó Deus, que só querem o mal das pessoas. Eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo livre essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, livram eles, ó Deus, dessas condições. Se tem algum vivendo assim, ó Deus, que o Seu Espírito Santo os liberte, façam com que eles saiam dessas condições de vida. Tire essas pessoas, ó Deus, desse modo de viver, para que o Senhor possa dizer a eles o caminho que eles devem andar, conforme está narrado no verso 23, e que o Senhor não diga a eles, ó Deus, que o Senhor vai despedaçá-los, mas que eles possam compreender que o Senhor não é como nós. Perdoa as nossas falhas, Pai querido, perdoa os nossos pecados. E muito obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos e minha esposa. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe e que vocês possam compreender o que disse a palavra do Senhor. Mude a sua vida, mude a sua maneira de viver. Não tente agradar a Deus com a sua vida do jeito que está, porque Deus não é como você. Que Deus os abençoe.